E a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de vocês. Esta é uma manhã especial, um dia especial. E nós queremos honrar a todas as nossas mamães e dar graças a Deus pela vida de cada uma delas. A profetisa Vivian, essa semana, minha esposa, fez alguns vídeos sobre as mães da Bíblia. E foi espetacular poder ver a importância da mulher e a importância das mães na vida de muita gente. Inclusive na minha própria vida, quando ela mencionou a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, Lloyd e Eunice, e como o apóstolo Paulo aconselha Timóteo a pôr atenção naquilo que elas lhes ensinaram. Então eu realmente me lembrei da minha mãe e da minha avó, que foram mulheres de profunda influência na minha vida, na minha fé, na minha confiança em Deus. Então eu quero honrar todas as mães, nossas queridas mães, que esta manhã estão conectadas conosco, estão nos ouvindo e recebendo a palavra de Deus através dessa transmissão. Que o Senhor realmente abençoe as suas vidas, que você entenda, mãe, que nesse tempo que nós estamos vivendo, confinados em casa com seus filhos, você precisa entender a importância que você tem nesses momentos de inculcar na mente, no coração, na alma dos seus filhos a fé, a palavra, os princípios, os valores de Deus na vida deles. É muito importante essa influência que você pode ter nesse tempo, de poder passar para eles esses princípios de Deus para as suas vidas. Faça isso. Eu quero que você se prepare aí juntamente com a sua família. Importante que você se deixe, não ouça a palavra fazendo outra coisa, se distraindo com outras coisas. Não ouça a palavra vendo o celular ou vendo qualquer outra coisa. Participe do culto como se você estivesse aqui conosco, porque eu quero continuar no tema que nós estamos tratando e ele nos trará cura. E eu quero dizer para você, como podemos, será que nós podemos transformar situações difíceis, calamidades, dificuldades em bênçãos? Eu creio que sim. Será possível ver calamidades transformadas em bênçãos? Será que realmente nós devemos acreditar nisso, crer nisso? Vendo a real situação em que nós estamos, é possível crer que nós vamos vislumbrar bênçãos, que vamos poder ver bênçãos em nossas vidas, que não vamos perder a esperança de que ao passar tudo isso, ao terminar tudo isso, nós vamos poder ver algo maior de Deus, algo mais poderoso ainda em nossa vida, através da sua palavra, as suas promessas. Será que nós podemos ver transformadas esses sentimentos que nós estamos vivendo em bênçãos de Deus? Quero tirar alguns exemplos para nós rapidamente da história de um dos homens mais extraordinários da Bíblia, que viveu momentos de verdadeiras desgraças, mas que ainda assim pôde crer, pôde ver, não somente como Deus o livrou, mas como Deus transformou essas desgraças em grandes bênçãos na sua vida. José era esse homem, alguém com um dom extraordinário de transformar calamidades, desgraças em bênçãos. Pegar aquela situação que parecia perdida, pegar aquela situação que parecia completamente impossível de se resolver, e de repente, no meio daquele caos, no meio daquela situação,
ver a mão de Deus, ver a presença de Deus, ver a graça de Deus. Que fantástico isso. Não pense você que isso mudou. Deus é o mesmo. Deus não mudou, Deus não muda. Sua palavra é a mesma. O Deus de José é o nosso Deus. É o nosso Deus. E eu quero que você traga para você agora essa mensagem de força, de fé, de confiança, de que Deus está conosco no meio da calamidade. Ora, José foi abençoado apesar do ódio dos seus irmãos. Veja comigo, Gênesis capítulo 37, versículo 5 ao versículo 11, nós vamos ler. Gênesis 37, versículo 5 ao 11, diz assim: certa vez José teve o sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Ora, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais o odiaram, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Ora, José foi abençoado, apesar do ódio e dos ciúmes dos seus irmãos, porque eles achavam que ele estava sendo pretensioso demais. Talvez José tenha falhado em contar o seu sonho, mas às vezes nós, quando falamos da grandeza de Deus, nós não estamos nos gabando, nós estamos declarando o seu plano, o seu propósito. Deus tinha um plano, um propósito na vida de José, e eu creio que isso foi a razão pela qual José pôde vencer muitas situações difíceis na sua vida, entender e saber que Deus tinha um plano para ele, que Deus tinha um propósito na sua vida. Entenda uma coisa: o que pode te guardar, o que pode te ajudar, o que pode te dar paz no meio da calamidade, do sofrimento, da dificuldade, é você entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, já está pronto, talvez já esteja no teu coração, inclusive, o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Isso tem que te dar força, isso tem que te ajudar a vencer em tempos difíceis, em tempos de dificuldade. A Bíblia fala que José era abençoado na sua casa. Presta atenção, José era abençoado na sua casa, apesar de toda a ciumeira e de todo o julgamento que havia, enquanto ao plano de Deus, ao propósito de Deus na sua vida. Ora, ele, apesar disso, apesar de toda essa situação, ele conseguia ter integridade e vitória na sua vida. Numa situação contrária a ele, com os irmãos contrários a ele, num ambiente de ciúmes, de preferência em casa, José podia ser fiel a Deus. Que importante isso. Alguém diria: é porque ele é o predileto, o papai gosta mais dele e o mimou. Sempre está os mimimi. Eu creio que o mimimi vem daí, né, irmãos? Dessa chiadeira toda, pela falta de maturidade de muitos. José poderia ter sido um caçula mimado, inútil, mas no meio dessa situação, ele pôde transformar aquilo em bênção de Deus para a sua vida. Seja abençoado na sua casa, seja abençoado na sua casa, tenha uma casa abençoada.
eu quero dizer para vocês uma coisa, e eu falo isso com meu coração agradecido a Deus, não com a intenção de poder me gabar de alguma maneira, não. Eu creio que nós temos que ter testemunhos para trazer, homens de Deus têm que ter testemunhos para trazer as pessoas, e esses testemunhos têm que começar dentro de casa, dentro de casa. Essa semana eu estava sentado à mesa estudando, eu tenho 2 filhos que estão trabalhando em casa, a Elisa e o Gabriel. O André está trabalhando fora, infelizmente. E meu genro também está trabalhando fora. Eles saem para trabalhar. Nós oramos por eles todos os dias, pedindo a Deus que os guarde, que os ajude nesse tempo, porque estão expostos de alguma maneira. Mas eu tenho 2 filhos que estão trabalhando, fazendo home office. E eu estava com meu filho trabalhando perto quando chegou o correio. E eu fui atender, era uma correspondência para ele, e era um vale alimentação. Ora, ele nem percebeu o quanto eu dei graças a Deus pela vida dele, porque eu disse, enquanto muita gente está perdendo emprego, enquanto muita gente está em dificuldade, meu filho está recebendo vale alimentação. Enquanto pessoas estão dizendo, estão tirando o meu vale, estão tirando meus benefícios, estou perdendo o emprego, baixaram o meu salário, ele está sendo abençoado por Deus. Tenha uma casa abençoada. Diga comigo, a minha casa será abençoada. A minha casa é abençoada por Deus. Eu serei abençoado dentro da minha casa. Aleluia. Aleluia. As primeiras lutas vencidas na nossa vida, presta atenção, as primeiras lutas vencidas em nossa vida têm que ser vencidas dentro de casa. Essas são as primeiras lutas que temos que vencer. José foi abençoado na cisterna, no poço, apesar da iminência da morte. Ora, o que significa isso? Vamos ler capítulo 37, versículo 20 e 22 assim. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Ora, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Por inveja, seus irmãos, aí começa a saga de José, olha só, começa um processo grande, terrível na vida deste homem, desse jovem, inocente, muitas vezes inocente, foi jogado dentro de um poço seco, diz o texto, que estava vazio, seco, sem água. José tinha diante dele uma sentença de morte, mas teve a bênção de ser livre, graças à consciência de seu irmão Rúben. Ele foi livrado por Deus da morte, mas teve que enfrentar outra situação. A Bíblia fala que os jogaram nesse poço. E quem os jogou nesse poço? Não eram pessoas estranhas, não eram pessoas bandidas, malignas. Eram seus irmãos. Seus irmãos os jogaram naquele poço. Esse poço pode representar muitas coisas, né? Pode significar, pode representar a rejeição. Todos nós um dia ou outro somos jogados em algum poço, em alguma cisterna. Isso faz parte da vida. Você não deve se conformar com o poço, com a cisterna. Não é isso. Mas vez por outra, você vai ser jogado num poço. Faz parte do processo de Deus. Mesmo no poço, na cisterna, vazia, sozinho, sem água, sem alimento, saiba que Deus pode estar livrando você de algo maior. Não faça das cisternas de sua vida
túneis sem fim, isolamentos sem fim. Na cisterna vazia não há água, não há comida, não há como saciar nossas necessidades físicas e emocionais. Cisternas de depressão, cisternas de desilusão, cisternas de injustiças. Às vezes, estamos sozinhos no meio dos problemas e parece não ter saída. Mas sabe de uma coisa? Interessante que a cisterna, um poço, é um lugar onde você só pode olhar para cima. Você só pode olhar para cima. É onde você vai vislumbrar a luz. É onde você vai ver a saída. Então, a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 121, versículo 1 e 2 assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Graças a Deus que a gente pode olhar e vislumbrar a luz, os céus que declaram a glória de Deus. Temos visto pessoas na sociedade que aproveitaram a cisterna das suas vidas para transformar em oportunidades. Alguém me contava de uma pessoa uma senhora em casa que começou a fazer máscaras para usar em casa e dar para outro, para alguém. E de repente ela recebeu um pedido grande de uma fábrica e agora pediu de outro um pedido grande de máscaras e agora está ganhando dinheiro. Aleluia. Ora, queridos irmãos, nas dificuldades nos aproximamos mais de Deus, pedindo-lhe socorro, depois de passarmos por problemas e dificuldades. O ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, ele é criativo. Você é criativo. Você tem criatividade. Porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus extremamente criativo, poderoso. Aquele que possui o temor de Deus na sua vida, ele é duplamente criativo. Ele vai encontrar soluções inspiradas pelo Espírito Santo. Tudo depende, sabe do quê? Tudo depende da nossa atitude enquanto nós estamos no poço, na cisterna. Muitas vezes, olha, presta atenção no que o Senhor está dizendo para nós. O que você vai viver depois disso depende da sua atitude agora, nesse momento. Depende do que você está fazendo neste momento, na sua casa, no seu poço, na sua cisterna. Ora, se colocamos a culpa na vida dos outros, ou se colocamos a culpa nos outros, que é uma tendência nossa, que é uma tendência terrível nossa, de colocar a culpa nas pessoas, e não assumirmos a culpa de nada, de nenhuma situação. José não ficou passando tudo isso, nutrindo raiva dos seus irmãos, ou nutrindo raiva de outras pessoas. Aquilo que vocês fizeram para o meu mal, Deus transformou em bênção. José, enquanto ele estava na cisterna, deve ter pensado no plano de Deus para a sua vida. Ele constantemente pensava: eu tive um sonho, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma direção de Deus. Ora, ele olhou para as mãos do Senhor, por isso conseguiu transformar as calamidades em bênção. Devemos olhar para os planos de Deus, não para os planos dos homens. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Porque os planos que vivemos não são planos dos homens, são planos de Deus. De Deus. A igreja não é do homem, a igreja não vive, não subsiste por causa do homem, a igreja é de Cristo. Abençoado como escravo, apesar da perda da liberdade. A Bíblia fala que passou uma caravana de ismaelitas e os irmãos pegaram José e o venderam como escravo. Agora essa gente o pegou, que eram comerciantes, o venderam a um homem chamado Potifar, que era um homem rico. Porque naquela época só escravos
só gente rica tinha escravos. José foi levado para uma casa de um homem rico, não foi levado para uma casa de um homem pobre para lavar o chão todo dia. Não, foi levado para a casa de alguém rico. Veja como Deus estava no controle. Ora, José foi vendido à classe mais alta, porque ele era um oficial, esse Potifar era um oficial de alta patente. Ora, irmãos, José poderia dizer, tudo bem, não estou na casa do meu pai, comendo a comidinha da minha mãe, dormindo numa cama quentinha, mas eu vou morar bem, numa boa casa, né? Vou ser escravo num bom lugar. Não é isso que Deus quer de nós. Há muitas pessoas que estão vivendo bem, comendo bem, dormindo bem, mas são escravos. São escravos na sua alma. São escravos, pessoas sem sonho, sem paz, pessoas sem alegria. Entende? Ora, se aprendemos a ter alegria no poço, na cisterna, vamos ter alegria em qualquer situação da nossa vida. Gênesis 39, 1 e 2. Gênesis 39, 1 e 2. Eu estou muito motivado com essa palavra. Se você estiver comigo aí em casa ouvindo, divulga o que está sendo ensinado hoje aqui. Gênesis 39, 1 e 2 assim. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas. E o que tinha levado para lá? O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ora, a Bíblia diz que o Senhor estava com José na sua casa, na casa dos seus pais. O Senhor estava com José. Agora José é levado a outro lugar, a outra casa, e o Senhor está com ele. José passou pela cisterna, pelo poço, e o Senhor estava com ele também. Está entendendo, irmão, o processo? Ora, não devemos olhar para as circunstâncias, então. Nós devemos olhar para o Senhor. Isso, porque Ele está conosco, realmente. Você pode estar no melhor lugar desta terra, na melhor casa desta terra, no melhor emprego, ganhando o melhor salário. Mas se o Senhor não estiver com você, tudo é vazio, nada tem sentido. Ao contrário, você pode estar numa cisterna, num poço, num lugar escuro. Mas se você percebe que a unção de Deus, que a presença de Deus está com você, tenha certeza que você vai olhar e vai ver a luz e vai ver a saída. Porque o melhor lugar do mundo para se estar é debaixo da unção, é debaixo da presença de Deus. Muitas pessoas têm tudo, mas não têm a bênção de Deus. Muitas pessoas têm provado o melhor desse mundo, mas o Senhor não é com elas. Isso, não digo isso, minha gente, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não digo isso para consolar a miséria, porque às vezes a gente diz essas coisas para se consolar da miséria, da mediocridade. Não, eu estou trazendo para você uma palavra de Deus. Ora, entenda, a bênção do Senhor não está em muitos lugares onde tem muitas coisas, mas muitas vezes ela pode chegar no deserto da sua vida, da nossa vida. Ela chega sim no deserto. Ora, a bênção do Senhor está na casa daqueles que o temem. Se você é filho de Deus, sua casa não pode ser a melhor. Você pode nem ter um carro, você nem pode ter muita coisa, mas existe alegria, satisfação, porque aí está a bênção de Deus. O tempo está passando, e muitas vezes estamos sendo testados, né, pelo tempo. Talvez José tenha dito, já se passou 5, 10, 15 anos, nada aconteceu, nada acontece. Deus está contigo, Deus vai te abençoar onde você está. O segredo, sabe qual é o segredo? É ser fiel. Continue sendo fiel. No poço vazio, seco. Na sua casa, cuidadinho pelos seus pais, alimentado, bem cuidado. No poço ou em outro lugar que não é seu. Continue sendo fiel. É interessante notar que José, embora vivendo 3.000 anos antes de Jesus, de Pedro, por exemplo,
ele possuía o mesmo espírito de serviço, de servo. Em 1 de Pedro, capítulo 2, do 5 ao 17, leia esse texto depois. Ele diz, é Pedro quem está dizendo, servos, sede submissos em todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, pois isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência com Deus. É interessante notar que José viveu tempos difíceis, mas permaneceu fiel. Você sonha com seu próprio negócio, com a sua própria empresa. Você sonha em trazer grandes ofertas a Deus. Deseja ocupar cargos importantes e relevantes na sua vida. Deseja ter vitória, ter conquistas profissionais. Seja fiel onde você está trabalhando. Seja fiel. Jesus disse, se você for fiel com aquilo que não é seu, Deus vai te dar o que é seu. É um princípio. Abençoado e preso, apesar de não merecer. Tenho muita coisa hoje, como sempre, mas eu preciso terminar. Abençoado como preso, apesar de não merecer estar ali. Presta atenção. O que aconteceu? Bom, veio a injustiça. José foi acusado pela mulher de Potifar de assediá-la. Foi para a prisão. Deus estava aí, sabe por quê? Porque naquela época um escravo assediar a patroa, ele seria preso, seria degolado ou enforcado. Essa era a lei. Mas José foi para a prisão. E na prisão, o que aconteceu? Deus estava com ele. Ele foi abençoado na prisão. Quer viver situações tão adversas e continuar sendo abençoado e cuidado por Deus? Ora, apesar dos anos frios e escuros no calabouço, capítulo 39, versículo 21 e 23, diz assim, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Ora, José prosperou dentro da cadeia da prisão. Deus continuou acompanhando o seu servo. Olha, o Senhor era com José. Parece que nada muda. Ele poderia pensar, nada está mudando. Senhor, muda essa história. Pode estar acontecendo a mesma coisa com você. Todo domingo você vai à igreja, você busca Deus, você ora. O pastor diz que o Senhor é contigo, mas nada acontece. Você é fiel, entrega o seu dízimo, participa, mas parece que nada acontece. Sabe de uma coisa? Continue tendo um coração nobre com Deus. Continue guardando o seu coração com Deus. Senhor, não importa onde eu estiver, não importa o que está acontecendo, Senhor. O Senhor não largou José. O Senhor não vai te largar. Eu estou terminando, mas eu preciso te dizer isso. O Senhor não largou José. O Senhor não vai te largar. Ora, para onde estivermos, para onde vivermos, para onde caminhar tudo isso, vamos transformar as calamidades em bênção. Vamos transformar as dificuldades em bênção. Precisamos servir as pessoas servindo a Deus. Nós não somos chefes de ninguém. Nós não somos donos de nada. Tudo é do Senhor. Minha casa é do Senhor. Minha vida é do Senhor. Minha família é do Senhor. A igreja é do Senhor. Ora, devemos fazer tudo para agradar-lhe, para agradar ao Senhor, na certeza que é dele que vem toda a recompensa. Meu irmão, observamos que em todos os momentos José vivia transformando
todas essas calamidades em bênção. Ora, estar na casa de Potifar como escravo era uma calamidade. Deus transformou em bênção, Deus estava lá. Estar no presídio era uma calamidade, mas também a bênção de Deus continuou com ele. Não importa onde você esteja, o Senhor vai transformar essa situação, eu creio. Às vezes, não é como nós imaginamos, não é o fim que nós esperamos, mas ainda assim será o melhor de Deus. Para todos, para todos. Olha, você quer transformar as calamidades em bênçãos? O Senhor vai ajudá-lo a ser alguém que é capaz de transformar as calamidades em bênção. O Espírito de Deus vai revestir você. O Espírito de Deus vai te capacitar para que no meio dos poços e das cisternas da vida, você, vivendo essas tribulações, no meio das lutas, você prospere em seu caminho. Você será bem-sucedido onde você colocar as suas mãos. É o que diz a palavra de Deus e ponto. Você será abençoado no trabalho, você será abençoado agora, na tua casa você será abençoado. Você será abençoado no poço, na cisterna, você será abençoado onde você estiver, se Deus estiver contigo. E a bênção dele, se você estiver olhando, entendendo que é dele que vem o seu socorro. E você estiver olhando, não para situações, mas para o plano dele, para o propósito dele, para a sua vida. E sabe de uma coisa? O Senhor quer que você responda hoje dentro da prova. O Senhor quer ouvir você responder agora. Qual é a tua resposta para Ele agora, no meio de tudo isso? A unção do Senhor vai capacitar você e você vai responder a Deus de maneira apropriada, com fé. O Senhor vai romper na sua vida. O Senhor está rompendo na sua vida. O Senhor está te dando paz. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem, antes de ser para qualquer um de vocês que estão ouvindo, ela é para mim também. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na sua casa, eu quero orar por você. Quando você sair desse poço, meu amigo, saia transformado. Quando você sair desse poço, saia crendo em Jesus. Entrega a sua vida, seu coração para Ele. Saia dessa situação dizendo: a partir de hoje eu caminho com Ele, eu caminho com Cristo na minha vida. A partir de hoje eu vou dar atenção aos planos de Deus para mim. A partir de hoje eu vou dar uma resposta apropriada ao meu Deus, de viver de maneira diferente. Quero orar por você. Chega mais perto da televisão. Vou orar pela sua vida. Bendito Deus, eterno Pai celestial. Senhor querido, eu oro por essas vidas preciosas que estão ouvindo a Tua palavra esta manhã, que estão conosco cultuando e adorando o Teu nome. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja com elas agora, que o Senhor entre nesta casa agora, rompa, Senhor, com todas as barreiras e dificuldades impostas pelo medo, pelo temor, pela depressão, pela angústia, pela incredulidade, pelo orgulho. Rompe agora, Senhor. Entra neste lugar, Senhor. Entra nessa vida, nesse coração, Senhor. Provoca uma verdadeira transformação, Senhor. Traz a luz, traz a vida, traz a paz, traz a saúde. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo agora a doença. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra agora mesmo, Senhor, nesta casa. E traz a Tua paz, a Tua alegria, no meio, Senhor, deste tão difícil confinamento. Ó Deus, parece que o tempo vai passando, e quando a gente pensa que está terminando, acabando, e vem algo mais, Pai. Mas nós estamos confiando, nós estamos esperando, e nós estamos crendo no Senhor, crendo na Tua graça, na Tua presença. Não vamos nos precipitar, nem nos angustiar, mas vamos guardar o nosso coração no Senhor, na Sua graça, na Sua presença, no Seu amor e na Sua grande misericórdia. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida.